Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Gramática em 5 Minutos. O tema do vídeo de hoje é para te apresentar a tabela elaborada por mim sobre os últimos 16 anos de prova do Colégio Naval. Eu fiz um levantamento e disponibilizei todos esses temas em uma tabela. E agora eu vou te exemplificar com questões como que a prova de português se dá. Confere aí. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Galera, então vamos aqui exibir a tabela com os temas para o Colégio Naval. Vocês vão ver que eu preparei uma tabela que está especificada pela quantidade de anos. E aí, são 16 anos no total, de 2004 a 2019, e eu fiz um levantamento das ocorrências dos temas. Vocês vão notar que alguns temas eu dei preferência por separar. Então, por exemplo, eu separei valor semântico das conjunções de período composto. Então, na verdade, isso se deve principalmente ao fato de que no Colégio Naval, poucas as vezes que eles efetivamente pediram classificação de oração, ou seja, somente 12 vezes de 325 questões. Então, o principal é que você saiba qual é o valor semântico que as conjunções podem expressar do que efetivamente classificar uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Chegou a suar, né? Até dói o coração quando você pensa numa coisa dessas. Bom, e aqui então está o levantamento, eu vou disponibilizar essa tabela para vocês. E aqui eu fiz o levantamento pela quantidade de vezes em que ela caiu nos 16 anos. Então, por exemplo, de 16 provas, interpretação de texto caíram 16 vezes. Termos da oração, 15 vezes. Então, acho que essa tabela é importante para te fazer dar foco àquilo que é mais recorrente. Ao invés de só pensar na quantidade de temas, na quantidade de questões de uma prova, é importante porque, às vezes, uma questão ela pode te prejudicar, né? Então, por exemplo, uma questão de formação de palavras só caíram 2 vezes, né? Questões de formação de palavras. Então, de 16 anos, caíram 2 vezes, a chance de cair é muito pequena. Óbvio que você deve estudar tudo, mas às vezes você está na véspera da prova, ainda tem um monte de tema pendente que você ainda tem muita dúvida, você vai dar foco àquilo que é mais recorrente. Bom, então eu trouxe aqui para vocês verem como que as questões de interpretação de texto se dão. Aqui eles perguntam qual a ideia central do texto, é importante ler o texto, tá? Aqui, inferência, também, eles retiram um trecho do texto e eles perguntam para você o que você infere disso, lembrando, não é o que você pensa, é o que o texto pensa. A inferência é justamente isso, a sua recuperação a partir do que está escrito. Valor semântico das conjunções e preposições, vocês vão notar aqui que, ó, na 8, ambas são de 2017. Ele quer saber por que o pois aqui entre vírgulas, posterior ao verbo, qual é o sentido, qual é a ideia disso? Isso é uma questão também que você deve estudar. Por qual outra conjunção ainda que pode ser substituído? Então, mais uma ideia de estudo. Termos da oração, como eu disse, sintaxe do período simples. É preciso que você tenha isso em mente. Classificação sintática correta do termo destacado. Você tem que saber se enfurecido é adjunto de nominal, se animal é predicativo do objeto direto e por aí vai. A intenção aqui agora não é resolver as questões, e sim te mostrar um panorama de como elas acontecem. Em 2012, a questão 3 pediu onde tem objeto direto na palavra destacada. Então, você tem que recuperar os seus conhecimentos sobre a predicação verbal. Regência nominal e verbal. Então, você vai notar que isso daqui está muito parecido com crase. Pois é, mas essa crase ela está atrelada ao que acontece no verbo chegar. Daqui, que aí não é verbo, é um adjunto adverbial, né? Então, você precisa recuperar esses temas. Na questão 20, por exemplo, assinalar a opção que não apresenta desvio da modalidade padrão quanto à regência verbal. Então, você tem que saber se tem a preposição no lugar correto, se é a preposição pedida. Ortografia, já dá para ver aqui um ansiosos com C, já dá até uma dor no peito, né? Então, você tem que saber se ela está escrita de maneira correta. Você vai notar que isso daqui lembra verbo, que ele pede forma verbal, e aí você tem que saber sobre a conjugação. Eventualmente, as questões vão se cruzar, porque morfologia e sintaxe, elas andam lado a lado. Pronome, referenciação. Então, aqui, ó, onde o pronome átono exerce função pleonástica, você vai ter que recuperar o que é um pleonasmo, né? E onde que ele faz essa função pleonástica, onde que ele repete a ideia. Na próxima de 2018, essa daqui é a questão 14, eu esqueci de selecionar a questão.
onde o pronome demonstrativo pode ser substituído retomando um termo já apresentado. Então, isso é referenciação, é saber o que pode ser retomado e o que não pode. Verbo, aqui, ó, onde expressa uma ação hipotética. Você sabe que indicativo não expressa hipótese. Quem expressa hipótese? Subjuntivo. Né? Então, a maioria dessas crianças sabe focar sua atenção. O verbo pode ir para o plural ou para o singular, né? Ali ao contrário. Em que opção tal situação também se aplica? Perceba, isso daqui também tem a ver com concordância. Porque é óbvio, gente, concordância tem concordância verbal e nominal. Então, esses temas vão se cruzar. Função do que? Perceba que aqui ele não está pedindo a classificação da oração. Ele quer saber se você consegue identificar onde, na primeira aqui, remete a um antecedente. Então, você sabe que para remeter a um antecedente, tem de ser um pronome relativo, né? Fiz uma pausa dramática. E na 10 aqui, onde que o termo em destaque inicia uma oração subordinada adverbial. Então, aqui você tem que saber onde ele é uma conjunção adverbial, tá? Diferente do que acontece em período composto por coordenação e subordinação, que é justamente aqui nas provas de 2015 e 2018. Na questão 16, o importante é escrever. O importante é que se escreva sendo a segunda oração classificada como oração. Ele quer saber a classificação de verdade, gente. Se tem função de termo oracional, se não tem, se expressa circunstância, se não expressa. E aqui na última, ele pede para você identificar a função sintática da oração que está sublinhada. Então, isso também é importante. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a página para saber das novidades. Até mais!